Olá, eu sou Adriana Lima, sou amiga do Alegras Café e hoje estou aqui para conduzir o Alegras Cast, onde a proposta deste podcast ele equivale a tomar um café com um amigo, contando uma história, onde essa história ela vem através de um livro. E hoje o livro que a gente vai abrir aqui e compartilhar com vocês, dentro deste livro tem a história da Simone, que tem a proposta de, através de um diagnóstico que tinha tudo para ser pesado, ela conseguiu transformar num diagnóstico leve. E a gente tem essa proposta aqui. Então, Simone, se apresenta para eles quem é a Simone. Por que a Simone escolheu contar a sua história hoje aqui para tanta gente, né? O que te levou? Mas antes, fala para eles quem é a Simone, se apresenta. Olá, pessoal. Eu sou a Simone Rainho, tenho 47 anos, sou da área de educação, adoro praticar esportes e eu aceitei o convite da Adriana hoje, aqui no Alegras Café, para contar para vocês um pouquinho de um diagnóstico que foi tão, recebido de uma forma tão pesada, mas que eu consegui fazer com que a cura fosse mais leve. Olha que legal. E Simone, que diagnóstico foi esse que você teve? Em 2015, eu estava num bate-papo, num encontro em casa com alguns amigos, e uma amiga minha, médica, ela falou, olha, você sabe que eu não sou de dar uma de médica nesses momentos, mas eu estou achando que o seu pescoço está muito grosso. Foi esse termo que ela usou. Mas na época, como eu também estava um pouco acima do peso, eu ainda brinquei com ela e falei assim, mas também tá tudo aqui grosso, tudo grande, né? Tá tudo certo. O pescoço faz parte. O pescoço era só um detalhe, né? E ela falou assim, procura um endócrino. E aí, foi na semana seguinte, eu procurei, marquei uma consulta. E aí, como praxe, né, ela pediu os exames, e aí quando eu peguei o exame, deu um diagnóstico positivo de um câncer na tireoide. Caramba! E aí a primeira pessoa que eu entrei em contato foi essa minha amiga, porque na época ela trabalhava no AC Camargo, e aí ela me explicou qual era o processo para fazer o tratamento lá. E aí eu fui, fiz direitinho e fiz todo o meu tratamento no AC Camargo através do SUS. Caramba! Mas assim, deixa eu entender uma coisa. Quando ela comentou isso com você, nesse final de semana, nesse dia, que ela falou, né, da sua garganta, você já tinha reparado ou nem tinha percebido? Nunca imaginei. Nunca imaginou. Nunca imaginei. Então, realmente, quando você via, era aquilo mesmo, engordei e tá tudo certo. Porque na verdade não era algo que me chamava a atenção. Não tinha nada visivelmente que você pudesse falar que tinha alguma alteração. E o câncer é assim. O câncer, ele é silencioso, né? Tem alguns sinais que você pode ter, mas às vezes esses sinais já são tardios. E assim, não doía, você Nada. engolia normal, voz, Nada. tudo. Tudo normal. Não tinha nenhuma alteração, nenhuma. Dá para dizer, assim, na sua opinião, que foi providencial esse dia com essa amiga que era médica, que trabalhava no AC Camargo? Porque, por exemplo, se fosse comigo, que sou também sua amiga, primeiro que eu já não ia reparar, e se reparasse também, tipo, talvez nem falasse, né? E ela te acendeu uma luz aí bem importante, né? Eu acredito que as coisas acontecem realmente como elas precisam acontecer. Então era uma sexta-feira, era uma noite de queijos e vinhos na minha casa, onde nada poderia ter chamado a atenção dela para o meu pescoço. Sim. Porque foi como eu falei, visivelmente não tinha nada, não tinha nenhuma alteração. Não tinha nada que chamasse a atenção. Então, eu entro naquela linha das coisas que a gente não tem o controle. E que bom, né? Porque se a gente tivesse o controle, talvez não saísse dessa forma, né? Sim. Então foi assim, dela estar no lugar certo, no dia certo, no momento certo. E quando ela falou dessa elevação, você ficou tranquila no final de semana?
Ou não, Fiquei. você já ficou mexida, não? Não, na verdade eu falei, eu vou seguir a orientação, porque ela era uma pessoa tão difícil de estar conosco, Aham. com uma agenda tão comprometida. Uhum. Em uma sexta-feira, ter disponibilizado o tempo dela para estar ali, que eu não podia deixar essa informação passar desapercebida. Entendi. Então, na semana seguinte, eu marquei o médico e aí fiz o que precisava ser feito. Então, mas aí você fez os seus exames e o diagnóstico saiu depois de quanto tempo? Eu fiz os exames, eu passei em uma consulta pelo convênio. Tá. Então aí fui, ela pediu, fiz o exame, mas foi assim, foi tudo muito rápido. Eu não sei dizer para você exatamente, em uma semana saiu o resultado, mas fui lá, fiz a Entendi. consulta, ela pediu o exame, eu fui, levei o resultado e pronto. Para mim, eu até abri o exame, mas o número que precisava ter dado de alteração era fora do meu conhecimento. Tá. E quem te deu o diagnóstico? A doutora Maitê, uma endócrino do convênio. A hora que ela pegou, ela falou, porque quando eu fui na consulta, eu falei para ela o porquê eu estava ali. Falei desse comentário dessa minha amiga. E aí, quando ela pegou o resultado, ela falou, realmente, a sua amiga tinha razão. Seu exame deu alterado e é um câncer na tireoide. Caramba! É, Você consegue se lembrar, Simone, dessa cena, ela falando de um câncer na tireoide? consigo. Foi ali perto do Bom Retiro, numa clínica, uma avenida até famosa, mas eu não vou lembrar o nome agora. E quando ela falou, eu estava sozinha, então eu não tinha ninguém para comentar, né? Eu saí de lá, eu estava de carro, então eu dirigi Nossa. até a minha casa e aí eu me acalmei para eu poder, além de me acalmar, que era o momento que eu precisava, como que eu ia dar essa notícia para os meus familiares? Porque dentro de todos, né, os tipos de câncer, era na tireoide, era ali, era naquele lugar. Então, o que eu precisava fazer para cuidar de mim? Porque eu tinha ali 2 filhos que dependiam de mim. Então, no primeiro momento, meu maior medo era em relação aos meus filhos. Então, eu precisei ter calma e aí dei a notícia para minha família e eu não tinha o que fazer, eu tinha que cuidar, porque a minha vontade de continuar vivendo era maior do que qualquer coisa. E não ia ser um câncer que ia me derrubar, porque eu não ia deixar. Desde o início você já teve esse sentimento de que é, eu preciso viver, eu vou fazer o que for preciso e vamos encarar. Assim, não teve nenhum momento que né, você falou, chegou o fim da linha, vai chegar o fim da linha para mim. Não, Passou pela sua mente isso, tipo, e se eu não conseguir? Ou o não. tempo inteiro você foi em olhar para os seus filhos, em ver também essa vontade de viver, né, sua? Eu já tinha passado por várias situações difíceis, né? Perda de familiares, Ah, nascimento de alguém com uma patologia difícil, perder um emprego. E aí, não era isso. O que eu realmente vestia a camisa era assim: eu sou mais forte que um câncer e eu vou caramba! conseguir. E aí eu fui pesquisar, e aí a frase que eu mais ouvi durante todo o meu tratamento era: ainda bem que é na tireoide, porque na tireoide não dá metástase. Então eu fui tentar entender um pouquinho mais, porque a gente não tem controle do nosso corpo. Eu sempre costumo fazer uma relação assim. HIV, por exemplo, você sabe como pega, você sabe como se proteger. O câncer é um mau funcionamento das células do seu corpo. Então você pode fazer algumas coisas para ajudar o seu corpo, que foi o que eu mudei muito pós o meu tratamento. Mas eu não posso olhar e falar assim, não, eu nunca vou ter câncer, porque eu não tenho esse controle. Não tem, digamos que uma prevenção consciente, né? É, De usar algo, né? E assim, né? O fato também de um desafio do câncer, para quem recebe o diagnóstico, é esse silêncio dele, né? É o não doer, o não sentir nada. E aí, de repente, num dia que a sua vida estava aparentemente toda tranquila, ela dá uma reviravolta de 360 graus, né? é isso mesmo. Porque, assim, eu trabalho
meu foco nas terapias é trabalhar com a causa, né, na descoberta das causas emocionais que desencadearam as doenças, né? E existem inúmeras doenças, né? Enfim, a gente vai falar da gastrite, diabetes, pressão alta, coração. Mas a gente sabe que todos esses diagnósticos, claro, todo diagnóstico é difícil, porque, poxa, estou com uma diabetes, caramba, não vou mais poder consumir açúcar, enfim, insulina, tudo isso é um desafio. Agora, o câncer, Porque eu falo olha, assim, ele é assim, é, é realmente, acho que o pior de todos, né? é porque o tratamento é muito pesado, né? Então, quando você faz um tratamento, ele não destrói só as células ruins, ele destrói as boas também. A químio, né? Então, é uma briga muito Todo. constante, você mesma, de querer continuar, de querer se curar, e ao mesmo tempo esse tratamento que é pesado, que te traz desconforto, que te traz tanto desconforto físico, quanto orgânico, quanto emocional. É um conjunto mesmo, é um momento que você para e pergunta assim para Deus, por que comigo? Já que você falou, né, em Deus, qual que foi a sua... Como você se relacionou com Deus depois disso? Brigou, xingou? É, Como foi isso? Não, E aí, me conta, porque... eu só mandei um recado, que Qual? eu era mais forte que o câncer, Olha! de verdade. De falar não. Não vai ser esse câncer que vai me derrubar. A Simone Rainha vai seguir. E daqui pra frente você me segura, que vai ser pior. Me aguenta. Se já era difícil me segurar, você me aguenta agora. Em nenhum momento eu fiquei com raiva. Em nenhum momento com muitos questionamentos negativos. Eu Você acho não que eu, sentiu na raiva, verdade, nunca então? nem perguntei comigo. É porque depois, fazendo o tratamento lá no AC Camargo, conhecendo outras pessoas, e cada vez que eu ia no AC Camargo, eu me fortalecia muito mais. Porque eu olhava, o setor que eu ia era o setor de cabeça e pescoço. Então, todas as anormalidades eram do pescoço para cima. Nossa. Então, eu via muita coisa lá que quando eu olhava para mim, eu falava assim: eu estou sendo ingrata se eu estiver Olha, reclamando. Porque olha como eu faço o meu tratamento e como essas pessoas fisicamente têm algumas, né, deformidades, deforma. algumas. É muito difícil, né? Porque às vezes você cura um cantinho e ele aparece aqui em outro, você cura o outro, ele cresce aqui. E o meu, a hora que a gente achou, a gente foi direto no foco. E Simone, assim, né, para uma pessoa, por exemplo, né, você recebeu esse diagnóstico e aí você, né, comentou que Obrigada. desde o início você já, né, tipo, meu, pode vir que eu vou em frente, eu vou seguir, eu vou me cuidar, eu sou mais forte, né, que você. Explica um pouquinho da onde veio essa força. Você falou um pouquinho que, pelo menos você não falou bem isso, mas eu entendi um pouco que a sua resiliência, a sua forma de receber esse diagnóstico, ela não te amedrontou tanto devido a também, como você falou, você já passou por muitas coisas, né, bem dolorosas também, que não tinha a ver com câncer, mas teve a ver com perdas, com o diagnóstico, né, de familiares com também patologias difíceis. Então tem um pouco aí de uma história de vida de resiliência, né, de superação, de sofrimento. Então, quando você recebeu esse diagnóstico, já tinha ali uma Simone que já tinha vencido outras questões. Mas esse poder todo, assim, na sua concepção, da onde você acha que veio além das suas experiências de vida? Tudo aconteceu muito rápido. O bate-papo com a minha amiga, a consulta, o resultado do exame, eu ter conseguido nascer Camargo, que também foi algo assim, eu fui lá e bati na assistente social. Falei, ó, meus exames são esses e eu quero me tratar aqui. E aí essa minha amiga que trabalhava lá na época, claro,
me ajudou nesse processo, porque eu fiquei realmente perdida. Mas eu acredito que o maior, assim, impulso foi a minha fé. Foi de acreditar. Acreditar no quê? Acreditar que eu ia vencer e que eu não estava aqui nesse mundo para ir embora só com 42 anos. Que eu ainda tinha muita coisa para viver. Eu ainda tinha muita coisa boa para fazer. E eu tenho 2 filhos. Eu não tive 2 filhos para eles ficarem aqui sozinhos. Olha que lindo, né? E Simone, qual foi o papel da medicina na sua cura? Você teve o câncer da tireoide. E qual foi o papel da medicina na sua cura? Eu costumo dizer, né, que o tratamento ele se divide em 2 partes. A primeira que é a dos médicos, que eles vão fazer conosco tudo aquilo que eles aprenderam lá na faculdade. Uhum. E às vezes eles se tornam até frios, porque isso para Imagina, eles, toda hora vai entrar alguém lá com diagnóstico. E ele vai olhar e falar assim, é isso aqui que tem que fazer. Por que que alguns médicos hoje se diferenciam? Porque eles se envolvem. Só que o que veio na minha cabeça é, se eles se envolverem com todos os pacientes que entrarem aqui, Nossa. quem morre são eles. são. Então eu dividi na parte da medicina e dividi na minha parte, que eu volto e falar para você, que é a fé, que é o querer viver, que é o continuar. Eu tenho tantos planos ainda, eu não podia encerrar com 42 anos. Eu não podia deixar de fazer as coisas que eu ainda tenho vontade, porque veio esse diagnóstico. Então, a minha primeira meta foi cuidar disso. Eu precisava continuar vivendo, eu precisava continuar trabalhando, eu precisava continuar cuidando dos meus filhos, mas uma hora ia acabar, o tratamento ia acabar. Eu ia ter o acompanhamento, mas esse tratamento uma hora ele tinha que acabar, porque ele não ia acabar comigo. Eu ia acabar o tratamento. Então, assim, teve o papel da medicina, que, vamos dizer aí, teve uma importância de grande valor. Sim, E teve o papel da fé. sim. Na sua experiência de vida, tudo que você viveu, porque assim, tudo bom? Só você sabe o que você viveu. Só você sabe como foi, né? Vou me emocionar que eu também sou mãe, né? Mas como foi pensar na possibilidade de deixar 2 crianças, né? Sim. Então, você conseguiria mensurar mais ou menos um percentual assim de o que cada papel ocupou nessa sua experiência, o papel da medicina e a sua fé? Foi 50 e 50. Olha, Não 50 teve, e 50. não teve um mais que tenha sido mais importante. Foi um conjunto. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Então eu sei exatamente qual é o sentimento de você ter que ir atrás do que você quer, passar por várias situações sem a nossa mãe, porque a nossa mãe é o nosso alicerce. Então, quando eu peguei esse diagnóstico, quando eu recebi, eu não podia deixar meus filhos. Eu não podia deixar um com 13 e outra com 6. Tanto que, quando eu fiz a cirurgia, foi super tranquilo. Eu saí da cirurgia falando mais do que eu tinha entrado. E Falou mais. falo mais que papagaio. E eu saí do hospital na segunda-feira, no sábado eu tava fazendo festa pro meu filho. Olha isso. E tava todo mundo lá. E foi isso que eu decidi. E me diz uma coisa, você descobriu câncer da tireoide em 2015, 2015. operou em seguida, né? Isso, em 2015. E aí, tudo bem? Um câncer, tá bom? Não, aí como a gente, tá bom, tá né, tudo bem, terminamos na minha aqui. cabeça... Pessoal, obrigada, né? Espero que ela tenha deixado uma mensagem para todo mundo aí, né? Então... Na minha cabeça, eu já tinha gasto a minha cota de câncer nessa vida. E de fé, né? E de fé. Deus, né? obrigada. De fé, olha, muito obrigada, deu tudo Por certo. aqui, deixa só para a próxima vida. Próximo, né? Vamos pro próximo. Vamos pro baile. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando a gente começa um tratamento, você tem que ficar pelo menos 5 anos reincidente, que eles falam, né? Sem que volte a doença. Em Caramba. 2017, também um exame de rotina, lá no acompanhamento, eu descobri um segundo câncer.
que foi um câncer na paratireoide. Que na verdade eu nem sabia que isso existia. Eu descobri que nós temos... nós temos tireoide e paratireoide. E paratireoide. E nós temos 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. E aí o meu câncer tinha voltado na paratireoide. E aí eu fiquei muito brava. Muito brava. Porque durante 2 anos eu ouvi que bom que é na tireoide. E que isso também foi um momento até de discussão com o meu médico. Por quê? Porque enfermeiros, pessoas amigos, conhecidos e vários médicos. Ah, que bom que foi na tireoide, porque na tireoide não dá metástase. Até o dia que eu acho que eu tava meio azeda e eu falei, que bom não. Nunca mais falei isso pros seus pacientes. Porque o câncer tá na minha paratireoide, não na sua. Eu sei falar qual é o sentimento de ter um câncer na paratireoide. Você não, doutor Hugo. Amo meu médico, ele é maravilhoso. As 2 cirurgias que eu fiz, você tem que bater o olho para você ver, porque senão você não vê. Excelente médico. Mas hoje eu costumo dizer assim, fale para as pessoas aquilo que você já sentiu. O que você não sentiu, você não pode falar. E aí, dessa segunda vez eu fiquei mais baqueada, fiquei com muito mais medo. Emocionalmente foi muito mais difícil, porque se era 98% de chance de cura, por que os 2% deu errado comigo? Né? Eu costumo dizer, sou uma pessoa boa, sou do bem, né? Faço um monte de ação, adoro as coisas, adoro estar com as pessoas, adoro falar. E eu saí da segunda cirurgia sem falar. Eu falava igual o Pato Donald. Ou eu falava ou eu respirava. Eu não conseguia fazer as 2 coisas. E aí, quando eu voltei da cirurgia para tirar os pontos, eu perguntei para ele. Eu falei, doutor Hugo, quando que eu vou voltar a falar? Aí ele falou para mim, eu não sei nem como você tá falando. Você tinha 9 tumores. E um deles era na sua corda vocal. E foi por isso que a gente tirou. Eu 9? Não sei. Aí eu falei para ele... Na tireoide. Na paratireoide. Nossa, essa paratireoide, né, dá um trabalho, Resolveu né? Qual me a dar necessidade trabalho. de ter uma paratireoide? A paratireoide, ela é responsável pela fabricação do cálcio no nosso corpo. Só do cálcio, né? Só Nos do ossos. cálcio. Então, quando eu saí de lá, eu saí com o hormônio da tireoide, com o remédio para trabalhar a minha questão emocional, com reposição de cálcio. E aí, foi nesse momento que eu falei para ele de novo. Falei, então tá bom. Então, já que você entende da medicina, eu entendo de fé. E eu vou voltar aqui falando mais que papagaia. Olha isso! E aí foi o que eu fiz. Eu fiz o tratamento, eu fiz fono. Eu morria de vergonha de fazer fono. Eu não fazia na frente de ninguém. Então eu fazia sozinha. Eu fazia no carro, dirigindo. Porque aí ninguém tava me ouvindo. Mas fazia. Mas eu fazia. Era pra Fez fazer direitinho. Era pra fazer 2 vezes por dia. Eu fazia umas 10. Ai, que Toda hora eu delícia. fazia, porque o que ele me explicou? Que houve uma paralisia da minha corda vocal. Então, na minha cabeça, por mais que a fono falasse que não era possível, eu queria que ela voltasse a vibrar. E aí a minha direita fez o papel das 2. E é por isso que hoje eu consigo falar. Ô Simone, e me fala uma coisa. Você comentou que, né, que assim, quando você teve a segunda, aí foi mais difícil, claro, né? Você, tipo, acabei de me recuperar de uma, e ai, ufa, vamos agora descansar, e aí já veio, né, o câncer na paratireoide. Dessa vez teve algum questionamento com o homem lá de cima? Dessa vez acredito que sim. Aí você ficou mais bravinha, vamos ter uma DR. Na verdade foi isso que eu falei. Se eu tinha 98% de chance de cura, o que aconteceu aí? Os 2% comigo. Erro de percurso. O que eu não fiz o primeiro câncer que voltou? Porque falam quando a gente não aprende a lição, volta. Bom, Pô, eu já tinha emagrecido, já tinha voltado ao meu peso, seguia com exercício, continuava trabalhando, cuidando dos meus filhos, tendo meus amigos, a minha vida, e volta. Mas tá bom, você voltou mais forte? Então eu tenho que ser mais forte contra você. E eu não sou capricorniana à toa. Entendeu? Caramba. E assim,
nesse processo vamos falar de vivência, dessa experiência, o que passava na sua mente em relação à sua vida mesmo, à sua vida? Porque você tinha aí um marco, né? Você tinha um marco, acredito eu, né? Antes do câncer, que eu tô vivendo ali minha vida, eu tô trabalhando, tá tudo bem, não tem nenhum problema de saúde, não sei o que, né? Pá, chegou um câncer e aí me curei, chegou outro câncer. Eu acredito que internamente deva te ter feito refletir algumas questões de talvez mudança de estilo de vida, não só estilo de vida, de uma alimentação, de um exercício que você sempre fez, mas interno, de alguma mudança. Teve essa virada de chave? Teve alguma coisa na Simone que você falou, cara, isso eu quero mudar, sabe? Ou não teve nada, eu fui seguindo, fui vencendo o câncer, né? Teve alguma coisa que mudou dentro de você em relação a olhar para a vida, mas eu estou falando da Simone, do olhar da Simone antes do câncer, porque dá para dizer que uma pessoa que vence cânceres, dois cânceres, poxa, né, a gente geralmente, né, eu atendo pessoas que têm um câncer e algumas que têm metástase, né? Mas assim, a gente tá falando hoje de uma história de superação. E aí você venceu dois. Da segunda vez, eu fiquei com muita vontade de morrer, com muito medo de morrer. Dessa vez você teve, da primeira não. Na primeira não, porque eu acreditava na cura. Tá. Na segunda, quando veio o diagnóstico, eu fiquei com muito medo de morrer, porque foi exatamente isso. De novo, né? Mas assim, eu sempre gostei de viver. Eu sou até hoje uma pessoa muito intensa naquilo que eu faço. Bastante. Eu não Conheço bem. Eu não sei fazer as coisas pela metade, né? Ou é 8 ou é 80. Eu já fiz muitos anos de terapia para tentar ser o meio termo, mas eu não consigo. Pra mim, essa é a Simone, eu sou né? assim, a minha essência é essa. E aí a segunda vez veio assim, mais ainda. Não perca nenhuma oportunidade que você tiver na vida. Viva, mas viva intensamente. Se entregue àquilo. Pode ser um exercício, pode ser uma faculdade, pode ser conhecer uma pessoa, pode ser um amigo, pode ser uma relação de trabalho. Nesse momento, vive o que você está vivendo. A gente sofre muito com ansiedade porque a gente quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer agora, enquanto a gente está aqui. E isso é difícil. Para uma pessoa como eu, que quer tudo para ontem, que quer ter o controle de tudo, que quer ter tudo organizado. Então, assim, eu aprendi a ser um pouquinho, bem pouquinho, mais leve. No sentido de falar assim, tudo bem, não arrumei a cama agora, daqui a pouco eu vou arrumar, porque a cama vai continuar lá. Porque todos os problemas que a gente tem lá fora, a hora que a gente terminar aqui, nós vamos ter que ir lá resolver. Ninguém está resolvendo pra gente. Então hoje, se você falar, vamos pra praia, que é um lugar que eu amo, em 2 minutos a minha mala tá pronta. Ah, mas não tinha que fazer nada. Se o convite veio até mim num momento desse, é porque eu preciso aceitar e eu vou embora. Então, assim, né, esse diagnóstico, ele, na visão, né, na experiência que você está trazendo pra gente, ele tá me fazendo refletir algo, né, que assim, a gente vive aqui esse momento de agora, e quando você falou assim, que qualquer coisa que a gente vá fazer, pra gente fazer com intensidade, com a melhor energia possível, fazer o melhor possível, porque você teve a experiência de eu tô aqui, tô vivendo e de repente a vida deu um 360 graus, né? E a gente não faz isso, né? A gente tá aqui, de repente tomando um café, interrompe o café ou não sei, um happy hour, porque eu tenho que ir em casa lavar uma louça,
ou não se entrega como tem que entregar, achando e tendo a certeza que amanhã vai dar para fazer, só que às vezes amanhã não dá para fazer. O amanhã não chega. O amanhã não chega. Ou se ele chega, não é da forma que a gente quer. Eu, esses dias, estava estudando um tema e eu vi algo muito interessante, né? Que nesses dias está mexendo muito comigo, até nas minhas meditações. Ele diz o seguinte, que a única coisa que existe na nossa vida é o presente. Ele fala que o passado, ele quer dizer que é agora, e que o futuro é agora. Quando fala, como assim o passado é agora? O passado, o que eu vivi, as minhas experiências, ela está aqui comigo de alguma forma. E o futuro também está comigo, porque eu trago o meu passado, as minhas experiências, e eu vou ressignificando, eu vou, né, cuidando, como eu comentei, o que o câncer te trouxe de experiência, de mudança, né? Então, hoje o seu passado está presente aqui. E você está trazendo ele de uma forma, né, mais leve para outras pessoas que têm esse diagnóstico. E a gente pode dizer que o seu futuro está aqui. Porque o futuro, ele é o que eu estou fazendo hoje. Então, se hoje eu estou aqui, né, dividindo essa história. E por que eu falo que dividir essa história é algo de muita coragem, e de uma capacidade muito grande de superação. Por quê? Porque a gente, né, enquanto terapeuta, a gente procura muito nas terapias identificar gatilhos. Né? O que são gatilhos? Né? Aquelas memórias que às vezes eu não percebo e que quando eu vivo, eu trago de novo aquelas sensações. Só que pra gente não é nítido, tá lá no inconsciente. E aí você contando essa história, você acessa os gatilhos lá o tempo inteiro. Só que para você acessar esses gatilhos e ele não doer tanto, né? Ou não doer mais, eles foram bem resolvidos. E isso é um desafio em todas as terapias, de pegar aqueles gatilhos e ressignificar. A gente fala contar uma nova história da sua história. Porque a gente tem opção como você falou, descobrir um câncer, eu tenho opção, vou me entregar aqui. Vou me entregar, mesmo com filho. E a gente não julga em hipótese alguma. É uma questão mesmo de ferramentas dentro de mim que eu vou acessar, né, que vai me favorecer ou não para a superação de algo. Então, o que eu percebi? Todas as experiências que você viveu te transformaram, te ajudaram a ser mais forte. E a sua fé. Então você fala que teve aí um papel, né? A medicina entrou com 50% e a sua fé 50%. E isso é uma transformação, né? É porque só um ou só o outro não resolvem. Isso, não daria. Eu tenho uma super fé, mas eu não permito que a medicina cuide de mim. Né? E assim, nas terapias integrativas, por que tem esse nome, integrativo? Porque é o cuidar, né, do holístico e integrando com a medicina, integrando com a ciência. Então, a medicina faz o papel dela, que é cuidar do físico, né, de tudo que eles sabem. E o holístico é cuidar da mente, é cuidar do que você acredita, é ajudar pessoas, por exemplo, que acessaram aquela fé que você falou. Sabe? Que você buscou lá dentro de você. No primeiro diagnóstico, eu me fechei. Eu não queria que as pessoas soubessem. Era isso que eu ia te perguntar, que maravilha. Isso, é isso que eu ia falar, Má. Olha, já deu vamos mostrar aqui, ó. Dá pra... Bem bacana isso, pode. Eu escolhi o amarelo propositalmente. Não sei se vocês repararam que eu estou de amarelo. Isso. Eu estou aprendendo cromoterapia com o Marcel Albert, então agora eu já sei das cores. E eu agora vou tomar o meu chazinho cromático amarelo, combinando com a minha roupa, que eu aprendi agora com o Marcel. E a gente ainda ganha uma mensagem. Quer ler, Si?
Quero. Amarela, né? A Simone escolheu a cor amarela. Eu vim de amarelo com chazinhos e vamos ver a mensagem para todos nós. O chá amarelo ele é composto de camomila, calêndula, cravo, casca de laranja, gengibre e dente de leão. Ele trouxe pra gente palavras-chave: alegria e força de vontade. Tudo a ver com o tema. Uma dica: ser inteligente para não fazer força. Olha, Foco: realizar os seus desejos com leveza. Na prática, ele insiste: ser inteligente para não fazer força. O amarelo sugere que você tenha boa vontade para fazer a sua vida funcionar. Pegue leve e não leve tudo muito a ferro e fogo. olha como tem tudo a ver com o nosso tema. Muito lindo, muito legal. Então, era esse ponto que eu queria chegar, que na verdade eu gostaria de entender, porque tem 2 pontos que realmente eu aprendi e faz pouco tempo, tá? A gente tem muito hábito de, quando alguém conta uma história, né, uma tristeza, uma dor, a gente fala, eu imagino o que você está sentindo. Não, nossa, deve ser mesmo muito. Mas eu descobri recentemente que não é assim. E como eu descobri, né, gente? Não é nos livros, não é na faculdade, não é, né, em nenhum lugar diferente do aqui. Sim. E realmente eu descobri que não, você não sabe. E você, além de não saber, você não imagina. Não tem como imaginar isso que você falou, né? Uma pessoa que não viveu, não tem como imaginar. E nossa, você escutou meus pensamentos, eu ia te perguntar. Porque assim, Simone, o câncer, o que eu percebo? Que muitas pessoas, quando depois, né, que tem o diagnóstico, elas se fecham mesmo, e aí a gente também, elas se fecham de uma tal forma que a gente não consegue realmente, né, conversar, visitar, e isso é uma coisa que eu gostaria, assim, de entender um pouco. Como é esse se fechar, né? Fala um pouquinho do sentimento que tem uma pessoa que, né, não, vou ficar aqui no meu canto, não quero visita, não quero conversar, fica aí na sua que eu fico na minha. Como é isso? Eu acredito que envolva muito a questão do medo, né? Até hoje ainda as pessoas falam um pouquinho mais sobre o câncer. Estão começando a falar, mas isso não é um tema de um bate-papo, por exemplo, em reunião de amigos. Se alguém traz um tema do câncer, parece que, bum, fica uma coisa pesada. E eu tô falando de, tudo bem, eu tive câncer 2 vezes, mas eu não posso falar como é ficar careca, como é fazer quimioterapia, porque o meu não teve nada disso. O meu era a cirurgia e fazer um tratamento de iodoterapia, que é uma dose excessiva no corpo para você cuidar de tudo aquilo. Então, o que eu posso contar hoje? Eu posso contar como foi o meu processo no câncer da tireoide e da paratireoide. Então, você conhece essa eu sei história. essa história. A história de quem tem um câncer de mama e que precisa ficar careca, que precisa usar uma prótese, que precisa usar uma peruca, que precisa usar um lenço, eu não sei. O que eu sei é receber o diagnóstico de câncer, ele é pesadíssimo. Mas a gente tem a opção da cura ser mais leve. E depois do segundo câncer, eu coloquei isso na minha cabeça. Que eu ia ter o meu momento de contar para Deus e todo mundo como era ter passado por isso. E aí isso começou através de rede social. Porque aí eu comecei a postar algumas coisas, a postar depoimento meu, ou de alguns eventos que eu participo, de algumas coisas que eu fui começando em passinho de formigas, que é o que a gente está fazendo, plantando, mas para tomar uma dimensão para fazer a pessoa que está se tratando de câncer sorrir. Porque ela tem o direito de sorrir. Sorrir. E assim, quando você fala, eu quero, né, você aquele dia comentou comigo, eu quero levar minha história para outras pessoas. O que dentro de você te leva a querer levar isso para outras pessoas? É sorrir. Mas que mais? Que mais que você gostaria de que quem
quem ouvisse, né, a sua história, quem visse, né, assistisse esse vídeo e outros mais que a gente vai fazer, o que você quer entregar para essas pessoas? O que você quer, que mensagem você quer passar para essas pessoas? Sabe, Dri, eu acredito muito assim, que diante de cada problema que a gente vai passando, a gente vai se tornando, deixando de acreditar na nossa capacidade. Então, quando você vê uma pessoa que está passando por esse processo, vem a questão da autoestima, vem a questão do questionamento, vem a questão da eu sou incapaz. Eu sou incapaz de ser uma pessoa saudável? Olha que básico, né? E isso é emocional, isso é Claro. interno, isso nada do externo vai ajudar se eu não quiser. Você pode me oferecer a melhor terapia do planeta. Se eu não quiser e não acreditar e me entregar, primeiro que eu não vou vir. E segundo que se eu vier não vai ter resultado. Não. Então a minha vontade é de dizer assim, putz, é difícil. É muito difícil você, um médico, olhar para você e te dar esse resultado desse exame, mas tá bom. Tá bom. Eu tenho capacidade, o que que eu posso? Uma coisa que eu mudei, eu já tinha, mas que eu mudei desde 2015, foi a questão de alimentação. Porque eu entendi o quê? Que a célula cancerígena, ela gosta do açúcar, ela gosta da gordura. Então, eu sou uma pessoa que eu amo chocolate. Eu não parei de comer chocolate, mas eu não vou comer uma barra. Eu adoro tomar um vinho, mas eu não bebo um vinho todo dia. Entendi. Então, é a prática da atividade física, é uma boa alimentação, é estar com quem você gosta. E é falar assim, sou eu. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. As pessoas podem ajudar ou atrapalhar. Ah, porque eu sei o que você está sentindo. Mentira, você não sabe nada. Não, é isso mesmo, não sabe. Não Agora, sabe. Tá aí, né? A gente já tem tantos problemas para resolver. E aí vem mais um. Aí você fala, tá bom. E foi isso. A minha vontade hoje é de falar assim para as pessoas: dá certo. Pode dar errado. Que na nossa visão deu errado. Na nossa né? visão. Mas também pode dar certo. E deu. E se você, assim, você se sentiu nesse momento apoiada pelas pessoas que você acreditava pelas pessoas mais próximas ali, que eram importantes na sua opinião, você conseguiu? Ou, como você falou, foi meio que eu comigo mesmo, eu e minha fé, não queria muito falar do assunto, ou não, você conseguiu ter esse apoio? Não, eu tive apoio. Eu tive apoio de amigos, eu tive apoio da minha família, assim, eles fizeram parte dessa minha conquista, né? Porque às vezes a pessoa não precisa falar nada. Mas se ela estiver ali com você, ela abdicou de fazer outra coisa e ela está dedicando aquele tempo para bater um papo. Então são essas coisas que eu já dava valor, mas que eu aprendi a dar mais. Então hoje, quantas coisas você poderia estar fazendo? Ou quantas coisas eu poderia estar fazendo? E a gente decidiu estar aqui. Então, que a gente esteja intensamente aqui. Exatamente, isso é muito importante. E assim, você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque numa situação dessa, muitas pessoas, né, se afastam ou até quando encontram, né, no caso você, ou quando encontram a pessoa que tem aí esse diagnóstico difícil, elas não sabem como lidar e acabam tratando a situação como se nada tivesse acontecido. Sim. E eu aprendi também recentemente, que eu achei muito lindo, essa questão de eu vivi isso. A pessoa, ela sabia que eu estava passando por um problema bem difícil. Eu acredito que ela não sabia como falar comigo. E aí, ela ficava assim. E aí eu conseguia ler que ela tipo falava, ó, eu sei o que está acontecendo com você, não vou falar nesse assunto, porque eu também não sei o que falar, e eu mas nem eu sei se aqui. você quer falar sobre isso, mas eu tô aqui. Aí ela ia fazer não sei o que, daqui a pouco ela...
E aí aquilo foi me alimentando, sabe? Aquilo foi, né, realmente como um combustível, né, de olhar e falar, não tô sozinha, né? Sim. Então, é muito importante que a gente desenvolva também o silêncio, mas não é aquele silêncio, né? Eu vou ficar longe. Se você não sabe o que dizer, tá tudo bem. A gente, em muitos momentos, a gente não sabe o que dizer. E a gente não precisa ter medo de não saber o que dizer. Porque tem horas que é tão difícil que realmente o melhor é ficar em silêncio. Mas esse silêncio que você falou gostoso, da pessoa tá ali, né? Porque às vezes a gente chega nas situações, a gente chega para conversar com essas pessoas que passam por momentos difíceis, e aí a gente, naquela ânsia de achar que tem que ter uma palavra de solução e a gente não tem, a gente às vezes fala uma bobeira. Do tipo, vai passar. Tem coisa pior que eu vi? Você tá num desafio, morrendo. Mas tem uma que tá ali, ó. Qual? Tenha calma. Tenha calma. Nesse momento, o que você menos tenha calma. É só uma fase. Entendeu? Tenha paciência. Paciência com o quê, meu cidadão? Por quê, puta que O bicho tá pariu? pegando, entendeu? O bicho tá pegando, a doença tá aí, é um Isso. tratamento, é uma cirurgia, anestesia geral. Tem paciência com o quê? É. Então não fala pra mim. Você quer me irritar? Peça pra eu ter calma. Isso. Entendeu? Eu Simone. Você quer me deixar pior? Quer me deixar muito Fala que é uma brava? fase. Fala que você precisa ter calma. Meu terapeuta, eu quero matar quando ele me fala que eu preciso ter calma. Porque se eu tô contando momento tudo que você não- isso, se eu tô passando por tudo isso, se aqui dentro tá tudo pegando fogo, eu não tô tendo calma. É verdade. O que eu menos tenho nesse momento é calma. Então, assim, eu acho isso bem importante. Foi muito bom você falar, porque realmente eu percebo muito isso, que muita gente se sente muito sozinhos, né? É quando tá nesses momentos, não só de um diagnóstico, mas qualquer momento de luto, de sofrimento, em que todo mundo faz assim, porque Achando que tá ajudando. achando que está ajudando, porque não sabe o que dizer. Quando, na verdade, essas pessoas elas precisam de outras pessoas e em silêncio. Né? Essa comunicação, como eu comentei dessa minha amiga, né? Que ela foi muito lindo o que ela fez. Ela ficava assim, ela ia, voltava, sentava e pegava na minha mão. Aí ela ia, voltava, ia no banheiro, dançava, pegava na minha mão. E cada vez que ela pegava na minha mão, ela olhava no meu olho e ela dizia tudo. Então isso também para mim foi uma experiência muito linda, que me ajudou também quando eu sei de alguém que está com problema, hoje eu não me sinto mais na obrigação de saber o que falar. Porque dependendo do que a pessoa te conta, você não sabe o que falar. Eu acho que vem muito também o sentimento de culpa. Às vezes você, né, que nem, tô no meio de um tratamento de câncer. E eu vou viajar? Por que eu vou viajar se eu tenho que tratar isso aqui? Né? Ou um momento de luto. Por que eu tô aqui batendo papo se eu perdi alguém tão querido faz 15 dias? Por que eu não tô sofrendo lá? Por que eu não tô chorando? Então, isso, eu acredito que isso também seja, Nossa, é verdade, seja importante. Né? As pessoas se culpam por viver. Essa é a verdade. Viver. Na verdade, se culpam por, no momento difícil, tornar mais leve, né? Porque parece que se você tá sofrendo, é pra você sofrer mesmo, né? Não. E eu não fiz isso. E ninguém entende, né? Pô, mas tá sofrendo, né? Tá aí com esse desafio e tá aqui se divertindo, quando na verdade, né? O que mais ajuda também é o sorriso, né? É sair, é se distrair. Sim. É realmente vai tomar um vinho, viver. Né? É viver. Muito legal, Si. E, Si, assim, eu sei que você também escreveu, né, algo, e eu gostaria que você lesse, e se você conseguir, né, você lê ali, olhando para as pessoas que vão assistir você, e que elas consigam realmente também usar esses recursos, né? Aproveitar 100%
a ciência, mas também, como você falou, né? A outra metade, você falou uma palavra muito importante aqui, que é o querer. O querer na nossa vida, ele é tudo. Tudo, ele é tudo. Inclusive, eu não vou explicar essa pirâmide, porque é da escola, né, do Marcel, mas essa primeira fase aqui, ó, é o tratamento, né, da nossa base que é do nosso chakra raiz. E tudo começa pelo querer, né? E você falou uma coisa muito importante, e eu não por coincidência, porque eu não acredito em coincidência, eu ouvi hoje, um cara falou assim, num vídeo que eu tava lendo, cara, se você não fizer por você, quem vai fazer? Se eu não ir atrás da minha cura, quem vai? Porque você deixou claro aqui, podia ter médico, podia ter talvez convênio particular, podia ter toda a sua família, podia ter o melhor especialista aqui. Se você não quisesse esse outro 50%, não iria adiantar, né? Então, que fica essa mensagem para a gente querer. E aí, lê essa carta aí para você que está assistindo a gente, não só que tenha um diagnóstico como esse, mas para todos os diagnósticos na sua vida que não são da medicina. Diagnóstico de luto, diagnóstico de perda, diagnóstico do que for, o que você estiver passando na sua vida, que você possa entender que esse recado também é para você ir lá e vencer. Quando eu escrevi realmente com essa intenção. Claro que algumas coisas que estão aqui a gente já conversou, mas a ideia é que a gente realmente transforme o que era pesado em uma cura mais leve. Nossa, e agora? Por que comigo? Eu não acredito. O que vou fazer? E os meus filhos? Doutor, você tem certeza? Quem vai cuidar de mim? Qual é o tratamento? Meu câncer tem cura? Está muito avançado? E agora, o que eu vou fazer? Pois é, essas são algumas das perguntas que vêm à nossa cabeça após receber a notícia de que você está com câncer. Câncer, que palavra pesada, não é? Tem gente que até hoje acha que se falar câncer vai pegar. Até hoje, tem gente que não gosta de falar essa palavra. As pessoas ainda pensam realmente que quem tem câncer vai morrer. E sabemos que isso acontece sim. Tem um monte de gente que morre, mas o oposto também acontece. Tem um montão de gente que está aqui vivo para poder contar a sua história. E quando recebemos o diagnóstico, temos duas opções: acreditar na cura ou acreditar na cura. Eu não vejo outra opção. O tratamento é árduo, é pesado, requer muitos cuidados, mas ele acontece. Eu gosto de dividir o tratamento do câncer em duas partes. Como eu disse, a primeira dos médicos, que eles fazem o que a medicina os ensinou, e a segunda nós, que temos a fé, a vontade de continuar vivendo e a garra de seguir em frente. E foi assim que eu passei 2 vezes por ele. E hoje vejo que quem está passando pelo processo da cura do câncer precisa querer, precisa acreditar, precisa se cuidar. Comer bem, comer aquela batata frita com cheddar quando tiver vontade, praticar atividade física, estar com pessoas que nos fazem bem, sorrir, chorar quando for preciso, passear, dormir quando estiver de saco cheio de tudo e de todos, beber um vinho, uma cerveja e até um gin, pois faz parte do processo. Que delícia! Vale sim ficar brava com o cara lá de cima, pois independente da religião, Deus é um só e a fé é nossa. Cuidem-se, amem-se, apaixonem-se por vocês mesmos todos os dias, um dia de cada vez. Tenham calma, pois a vida precisa ser vivida. E se eu morrer? Se você morrer, morra sabendo que você fez o que era preciso ser feito e que com certeza você deixa aqui a sua melhor versão. O período de maior ganho de conhecimento e experiência é o período de maior dificuldade de cada um. Se quem disse isso foi o Dalai Lama, quem sou eu para dizer o contrário? Era essa a minha mensagem.
Que linda! Olha, muito linda. Eu sempre falo que as doenças têm histórias. E para a gente encontrar o caminho, né, do tratamento, o caminho de passar por isso de uma forma mais leve e o caminho aí da autocura, a gente precisa, como eu comentei aqui no início do Alegras Cast, abrir esse livro e entender essa história e de ouvir essa história. Então a gente encerra aqui, agradecendo você por hoje escolher estar aqui, escolher passar essa mensagem mesmo de superação para todo esse povo aí que vai assistir. Obrigada. E eu desejo muita luz para você e também que você encontre no seu caminho pessoas que têm essa energia, essa vontade de viver, sabe? E essa fé que você tem, tá? Obrigada. Muito obrigada. Dá um beijo aqui. Obrigada.